Abram, por favor, as suas Bíblias em São João, no capítulo 5. No mês de outubro de 2007, um amigo meu me liga, pastor Deraldo, que talvez alguns de vocês conheçam, porque está pastoreando aqui na cidade de Vitória da Conquista. Ele liga e diz assim: Louro, estou no sufoco e tenho que abrir o coração para você. Quero te convidar para ser um orador do congresso no distrito de Cândido Sales. Estranhei o camarada convidar para ser orador no congresso uma semana antes do congresso. E ele disse: para você não adianta eu enrolar, não adianta eu mentir. A gente tinha um pregador e o pregador furou e não veio mais. E eu lembrei assim: o único cara que tem coragem de aceitar um convite assim a queima-roupa é você. E eu disse: tá bom, olha, tá jóia, era tudo Bahia Sul, era só ligar para o presidente, ele autorizar e eu vou. E ele ligou para o presidente deu a devida autorização e eu cheguei em Cândido Sales. E preguei na sexta-feira à noite. E no sábado de manhã eu fiz um sermão para os irmãos. Talvez seja o sermão que eu mais gosto de pregar. Eu prego em todas as semanas de orações que eu vou pregar, mas não vou pregar aqui para vocês. Porque nós estamos numa semana de oração mais compacta. E não vai dar tempo de abordar todas as coisas que nós preparamos para abordar. Mas a mensagem central daquele sermão é: vá para casa que o Senhor vai te abençoar em casa. E eu contei uma fase difícil da minha vida, muito difícil. Uma fase em que minha esposa ficou paralítica 7 meses e 17 dias. Uma fase que eu fiquei desamparado de tudo e de todos, não tinha amigo, não tinha família. Uma fase em que eu era membro da igreja e nenhum pastor foi me visitar e tinha só 14 pastores em volta de mim. Porque eu estava estudando no seminário e todos os meus professores eram pastores. E ainda assim eu pregava: vá para casa que o Senhor vai te abençoar em casa. O ano de 2007 passou. O pastor Deraldo veio para Cândido Sales, para Vitória da Conquista. O pastor Pedro foi a Cândido Sales. Passou o ano de 2008. E chega eu agora como pastor da igreja em Cândido Sales. E alguns jovens bem adiantados disse assim: pastor, como eu sei que vai ser concorrido para o senhor na semana de oração de jovens, nós queremos fazer a semana de oração de jovens na nossa igreja no mês de março. Nunca vi isso. Mas como eu gosto de jovem empolgado, fechado. E eles fizeram um painelzão com esse tema, Brilha em Mim, com aquelas listinhas do CD, da capa do DVD, e foi um negócio fantástico. E quando chegou um dia, um irmão me perguntou assim: pastor, o senhor vai pregar aquele sermão, vá para casa que eu te abençoarei em casa? E eu disse: irmão, eu já preguei esse sermão na cidade de Cândido Sales. O pregador é muito esperto, ele sempre anota onde ele falou cada coisa para ele não correr o risco de repetir a mensagem. Ele disse: ô pastor, mas pregue esse sermão de novo, foi muito importante para a minha vida. Eu digo: tá jóia, quarta-feira eu faço esse sermão novamente. E avisei para os irmãos: vou pregar um sermão que eu já preguei no congresso. E mais uma vez nós falamos daquele assunto. Quando chegou na sexta-feira à noite, aquele jovem entrou na igreja e sentou no
Senhor só vai ter 15 minutos para pregar. O mesmo jovem. Pense a tortura que é falar para um pregador que ele só tem 15 minutos para pregar. Porque hoje vai acontecer uma coisa muito especial. E aconteceu de fato. Tinha toda uma cerimônia de apresentação de criança para ser feita. Eu apresentei a Yasmin. Está aqui a lembrança da apresentação de Yasmin, que fica dentro da minha Bíblia, exatamente em João capítulo 5. E vocês vão entender por quê. Aquele jovem foi para o congresso com um desalento no coração. Ele tinha perdido a sua primeira filha, que chamava-se Vitória, e a sua esposa tinha ficado estéril, em consequência do óbito do seu feto, e que foi toda uma complicação, e ela ficou impossibilitada de ter filho. E naquele dia, no sábado de manhã no congresso, ele estava com a esposa sentada no primeiro banco da igreja. Da igreja não, do ginásio. Como é o nome do ginásio, do Lavido? Recreativo Espigão. Espigão. E ele sentado ali no primeiro banco, e ele assistiu aquele culto, e aquele jovem creu na palavra de Deus. E ele levantou no final do culto, pegou a sua jovem esposa pela mão e disse: vamos para casa que o Senhor vai nos abençoar. O pastor disse que ele vai nos abençoar em casa. E saíram aqueles dois jovens e foram para casa. E eles foram buscar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor só podia vir para eles através de um ato sexual, que é a forma natural de chegar à gestação. E foi assim que aconteceu. E ele ficou num silêncio junto com a esposa. A sua esposa ficou grávida naquele dia. E a criança nasceu. E aí Yasmin, uma garotinha linda. E ele tomou a seguinte decisão no coração: quem vai apresentar Yasmin ao Senhor vai ter que ser o pastor Louro. Ele nunca me ligou e nunca me disse nada, e nunca disse nada para o pastor. E quando eu cheguei naquela sexta-feira, eu tive a grata satisfação de apresentar aquela criança ao Senhor. Fruto não do milagre do Senhor, mas fruto da crença do Filho de Deus no poder de Deus para fazer milagres.